Deus fala com você todos os dias, mas você não está acalmando a sua mente para ouvir o que Deus fala com você. Sabe por que eu sei que Deus fala com você todos os dias, assim como Ele fala comigo e assim como eu demorei para entender que Ele falava comigo? Muitas vezes eu ficava pedindo em oração: Deus, a minha vida tá difícil, Deus me ajuda, eu não tô conseguindo. E eu chorava e clamava e pedia a Deus e sempre falava: Deus não está ouvindo minhas orações, né? Por quê? Porque nada na minha vida tá mudando. Tinha horas, gente, que eu já tive situações assim de estar minha vida num caos completo, sabe? Assim, situações de eu ficar no meu quarto chorando desesperada por ter que pagar uma conta e não ter o dinheiro e não ter como fazer. Então eu me vi já nessa situação, eu já estive nesse lugar, né? E eu falo que hoje, que eu já, né, depois de tantas técnicas, de tantas práticas, de tanto meditar, de tanto fazer tudo que eu quero compartilhar com vocês aqui, foi que eu fui acalmando a minha mente para ouvir o meu coração, para ouvir a minha conexão com a fonte criadora, com Deus, né? Seja ele o Deus que você queira acreditar, porque eu falo que hoje eu acredito que o Deus é a fonte criadora, o criador de tudo que existe no universo, né? Então eu me conecto com ele e eu consigo ouvir Deus clamando no meu coração, porque eu falo que hoje eu sinto, sabe assim no meu coração, assim como eu sei que você deve sentir isso também, de você falar assim: eu sinto no meu coração que existe uma vida abundante e maravilhosa pra mim. Porque eu sei que queima no seu coração, assim como queimava no meu coração, e eu não entendia, porque eu falava assim: Deus, no fundo, eu sinto que tem uma vida, a vida dos meus sonhos, ela vai acontecer, ela vai se realizar. Agora eu só não sei quando, como, o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Então muitas vezes, naqueles momentos de dificuldade, eu não tinha consciência de como fazer, de que caminho seguir para que os meus sonhos começassem a se realizar. E eu falo que a mente perturbada não deixa a gente ouvir a voz de Deus falando com a gente, a voz de Deus nos direcionando, sabe? Porque nós não estamos sozinhos. Muitas vezes em oração eu falava assim: Deus, o Senhor não está me ouvindo, mas Ele estava me ouvindo e Ele estava falando comigo o tempo todo. Ele nunca soltou a minha mão. Eu é que não estava deixando Deus falar comigo, né? Porque a nossa mente é uma mente barulhenta, porque a gente se distrai, porque a gente fica na reclamação, porque a gente fica na falta, porque a gente foca nas coisas negativas, então a gente não consegue se conectar com Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Então quando eu comecei, gente, todos os dias acalmar minha mente, acordar, e a primeira coisa que eu faço quando eu me deito é agradecer. Deus, muito obrigada pelo meu dia. Deus, meu dia foi maravilhoso. Gratidão por essa cama, gratidão por essa casa que está me protegendo para que eu possa dormir aqui abrigada. Muitas vezes quando tá frio, eu tô no quentinho do meu lar, da minha cama. Muitas vezes quando tá chovendo, eu tô protegida. Então eu passei a agradecer. E outra coisa muito importante, eu passei a respeitar o tempo de Deus para todas as coisas. O tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam da noite pro dia, e não é assim, porque Deus, ele só realiza na nossa vida as coisas que a gente deseja quando nós estamos prontos para que tudo aconteça, né? Ele não vai nos dar algo que a gente não consiga sustentar, que a gente não consiga manter. Por exemplo, quando eu estava na minha vida pedindo por coisas que eu queria ter, que eu desejava, que eu precisava resolver, eu ainda não estava pronta para essas coisas. Então eu precisei me acalmar meu coração e começar a ter atitudes, ter comportamentos e ter rotinas para que tudo aquilo